Oi gente, eu sou a Thunder e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um tema que me pediram nos comentários, que é sobre como eu aprendo as coreografias de K-pop. Bom, eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque eu sou muito tímida para ficar falando na frente da câmera, mas eu tenho certeza que esse vídeo pode ser de muita ajuda para pessoas que já dançam K-pop ou para pessoas que têm vontade de começar a dançar, né, vontade de começar a fazer dance covers. Então, eu finalmente decidi vim aqui e fazer esse vídeo pra vocês. Pra começar esse vídeo então, vou falar um pouco da minha experiência antes. Eu já danço K-pop faz uns 10 anos. Antes disso, eu não tinha tido muita experiência com dança. Mas quando eu comecei a dançar K-pop, pra mim foi paixão à primeira vista. Então, uma vez que eu comecei a dançar, eu não parei mais. E só depois de muito tempo que eu vim a ter um canal de dance cover. Apesar do meu canal não ser tão grande, mas eu sou muito feliz e muito grata por todas as pessoas que comentam, por todas as pessoas que curtem, que assistem os meus vídeos, porque eu sempre tenho um bom feedback de vocês e eu sou muito grata por isso. Então, são vocês que me motivam a continuar trazendo mais vídeos pro canal. Quando eu comecei a dançar K-pop, eu aprendia apenas olhando, né, as coreografias na velocidade normal delas, então era assim, olhando hoje eu não sei como é que eu conseguia aprender as coreografias dessa forma, porque era sempre muito rápido, então tinha que ficar voltando várias e várias vezes até eu conseguir entender aquele movimento, até conseguir ver aquele movimento. Só em algumas partes que às vezes eu colocava um vídeo um pouco mais devagar para tentar ver o que estava acontecendo, mas em grande parte do tempo que eu dancei eu aprendi as coreografias dessa forma. E comparado com o jeito que eu aprendo hoje em dia, eu acho que era muito mais difícil. A partir desse ano, eu comecei a aprender as coreografias de uma forma diferente, depois que eu conversei com algumas outras pessoas que também fazem dance cover, e acabei aprendendo isso com elas, que é nada mais, nada menos do que colocar as coreografias em slow, ou seja, 50%, 75% e 100%. Depois que eu comecei a aprender as coreografias desse jeito, eu admito que é 1000 vezes mais fácil do que simplesmente colocar a coreografia e ficar repetindo várias e várias vezes. Depois que eu comecei a aprender as coreografias desse jeito, ficou muito mais fácil, tanto na questão da velocidade que eu aprendo essas coreografias e também na precisão dos movimentos que eu consigo aprender. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como são essas 3 velocidades e como eu trabalho com elas. Quando eu vou começar a aprender uma coreografia, eu começo com a velocidade de 50%. É muito mais fácil você aprender a coreografia dessa forma, porque como ela tá bem devagar, os movimentos ficam bem fragmentados e você consegue ver tudo o que está acontecendo durante toda a coreografia. Então, quando você for começar a aprender uma coreografia, você começa com 50% e vai seguindo até você conseguir aprender toda a coreografia. Depois que você conseguir aprender toda a coreografia, já ter quase que decorado os passos, você vai passar para a velocidade de 75%. Essa velocidade ela não é tão rápida, mas também não é tão devagar. Então é nela que você vai começar a trabalhar um pouco mais da velocidade. Uma vez que você já tiver aprendido os movimentos em 50%, então você vai só começar a reproduzir eles um pouco mais rápido até chegar na velocidade normal, que é de 100%. Mas na minha opinião, a etapa mais importante é a de 50%, porque é lá que você vai aprender todos os movimentos. Então é muito importante que você tenha muita paciência nessa parte, mesmo que pareça um pouco chato, pareça um pouco difícil quando você começar. Conforme o tempo que você for aprendendo as coreografias dessa forma, vai ficar mais fácil. Eu digo isso por experiência própria, porque uma vez que eu comecei a aprender as coreografias desse jeito, pra mim, é um dos melhores jeitos de se aprender as coreografias. Então, repassando, 50% da velocidade é onde você vai aprender os movimentos, que você vai aprender toda a coreografia. 75% é para você começar a aumentar a velocidade dos movimentos até você chegar no 100%, que é a velocidade normal. Agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer para colocar as coreografias nessas velocidades. A primeira opção é você procurar no YouTube, porque muitas pessoas colocam as coreografias em mirror e slow, mas não são todas as coreografias que você encontra. Então a segunda opção que você tem é fazer isso no próprio reprodutor do YouTube, né, no próprio player quando você estiver assistindo o vídeo, ou você utilizar algum programa ou aplicativo que tem essa função. Para você fazer isso no próprio YouTube é muito fácil, é só você reproduzir o vídeo, de preferência que ele esteja em mirror, se você for aprender a partir de lá. E você vai fazer o seguinte, quando você colocar o vídeo para reproduzir,
você vai em detalhes e vai clicar em velocidade de reprodução. Em velocidade de reprodução, vão ter as 3 velocidades. Lá vai estar escrito o seguinte: 0.5, que corresponde a 50% da velocidade, 0.75, que corresponde a 75% da velocidade, e a velocidade normal, que é de 100%. Então, a partir de lá, é onde você vai mudando para você deixar a coreografia mais na velocidade normal ou deixar ela um pouco mais devagar. Eu, na verdade, uso a terceira opção, que é eu faço o download dos vídeos e eu mesma coloco eles em Mirror e eu mesma coloco eles nas velocidades de 50, 75 e 100%. Eu utilizo o Wondershare Filmora, porque é o programa que eu utilizo para estar editando os meus vídeos. Você também pode procurar na internet algum aplicativo de celular que faça isso, algum outro programa que faça isso, mas você pode estar utilizando a opção que é mais fácil para você. Agora eu vou também dar umas dicas rápidas para você que já dança K-pop ou para você que quer começar a dançar. Uma etapa que eu acho crucial quando se está aprendendo uma coreografia, quando você está dançando, é a utilização de espelho. A utilização do espelho é muito importante, principalmente se você não tem nenhuma experiência com dança, porque como o seu corpo ainda não está habituado aos movimentos, então se você não praticar na frente de um espelho, vai ser difícil você conseguir ver o que está faltando ali, conseguir ver que movimento que está errado, que movimento que está certo. Então é muito importante você conseguir praticar na frente de um espelho. Mas outro recurso que você pode estar utilizando é a câmera do seu celular. Então se você não tem um espelho, eu recomendo muito que vocês se gravem quando estiverem dançando, porque dessa forma você consegue ver o que está faltando, que movimento que está errado. Então a utilização do espelho ou da câmera é muito importante para vocês poderem melhorar a execução das coreografias. Eu queria falar também um pouco sobre tutoriais. Eu particularmente não gosto de aprender as coreografias a partir de tutoriais, porque todo mundo tem uma interpretação quando está aprendendo uma coreografia. Às vezes eu posso ver um movimento e interpretar ele de uma forma que vai ser diferente da sua, por exemplo. Tutoriais são muito bons, mas eu realmente recomendo que vocês tenham sua própria interpretação da coreografia. Então, se vocês puderem, aprendam com a sua própria interpretação. Mas se vocês quiserem utilizar tutorial também não tem problema nenhum, mas é porque eu penso mais nessa questão, porque eu gosto de ter a minha própria interpretação do que está acontecendo, né, de quais são os movimentos. Me perguntam bastante também nos comentários como eu faço para aprender as coreografias mais rápido. Pra mim não tem nenhuma fórmula mágica para isso, na verdade. Eu acho que uma das coisas que me ajuda a aprender as coreografias com mais facilidade é a experiência. Porque como eu já danço faz 10 anos, então eu já dancei muitas coreografias. Tanto é que eu nem sei até hoje quantas eu dancei. Mas eu acho que isso é uma das coisas que ajudam, porque como eu já dancei várias coreografias de K-pop, tem muitos movimentos que antigamente, quando eu fui aprender a coreografia, eu tinha muita dificuldade. E se eu encontrar ele em alguma coreografia, hoje em dia eu não tenho dificuldade. Então é um tempo a mais que eu tenho, né, porque eu não vou precisar perder muito tempo nesse movimento, já que eu já tive a experiência de dançar algo parecido no passado. E uma das coisas que ajudam também a aprender um pouco mais rápido é aprender as coreografias dessa forma como eu ensinei no vídeo, em 50%, 75%, 100% de velocidade. Porque isso ajuda bastante você a aumentar a velocidade com que você aprende. Por quê? Porque você não vai perder muito tempo voltando o vídeo, porque nos 50% você já vai ter aprendido a coreografia. Então 75%, 100% é só você adaptar, né, você ajustar ao ritmo da música. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer várias dúvidas de vocês. Se vocês quiserem algum vídeo específico, falando sobre algum assunto específico, deixa nos comentários que eu vou fazer o possível para estar fazendo o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que eu vou responder. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!